Boa tarde a todos. Eu creio que já estamos ao vivo. Peço só para o Matheus confirmar comigo se já realmente estamos ao vivo. Boa tarde. Já pode começar já. Muito obrigado, Matheus. Queria dar boa tarde a todos que estão acompanhando aqui no canal do FONASSE, o Fórum Nacional do Centro de Estudos das Procuradorias Gerais do Estado e do Distrito Federal. Mais uma atividade nossa do ciclo de capacitações do FONASSE. Atividade aqui integrante do nossa frente, ali do nosso bloco de capacitação relacionada à teoria geral do direito, filosofia, capitaneada ali pelo Dr. Rodrigo Valadão e Dr. Ulisses Schwartz. Hoje temos a honra de ter conosco o professor José Levi, professor da Universidade de São Paulo, Faculdade de Largo São Francisco. Foi meu professor no meu mestrado, fiz uma disciplina com ele, um professor extremamente inteligente, apesar se aquela época que eu fiz o mestrado aí, quase 10 anos atrás, já com a pouca idade, tinha uma larga experiência que, eu confesso, me causava uma certa inveja, não aquela inveja ruim de querer o mal da pessoa, mas aquela admiração, melhor dizendo. Eu admirava bastante e dizia, nossa, que incrível, né? O professor conseguir ter tanta capacidade de aprendizado e didática para passar esse aprendizado para nós, os alunos. Então, era um privilégio e eu era um grande admirador do professor. Depois, assumi ali as funções no Centro de Estudos da Procuradoria-Geral do Estado, pude contar com o professor em algumas aulas, fui convidado também para ser nosso avaliador de prêmios na Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, e ele aceitou com sempre a dedicação à coisa pública, a estar sempre disposto às instituições de advocacia pública, e foi muito bom contar com o professor lá na Procuradoria. Depois o Rodrigo teve a ideia de convidá-lo aqui para esse bloco, e o nome foi ali aprovado à unanimidade. O professor, além de tudo, também vem com a experiência de ter sido advogado-geral da União, trabalhado no Ministério da Justiça também por um bom tempo. Então, assim, não há dúvida de que é o nome certo para tratar do tema, que todos nós iremos aprender. E eu não vou me alongar aqui, eu só queria novamente agradecer a presença de todos que estão assistindo. O professor tem uma peculiaridade aqui nas atividades do FONASSE, que, como é uma atividade para todo o Brasil, né? O senhor deve estar acostumado com isso por causa da Advocacia Geral da União. A gente tem cada um assistindo ao seu tempo. Então, a gente tem um grupo ali que acompanha ao vivo, tira as dúvidas no chat, mas a gente tem também uma boa parcela de procuradores que assistem depois, porque esse material fica disponível ali para o FONASSE, e a gente, não raro, tem um feedback, comentários muito interessantes de palestras que muitos não assistiram ao vivo, mas assistem ao final da jornada de trabalho, algum momento mais adequado. Então, isso também é uma marca assim, muito interessante desses ciclos de capacitação. A primeira delas é essa capilaridade, a difusão, a pluralidade de participantes, várias pessoas de vários estados do Distrito Federal, trazendo sua experiência e discutindo temas, e isso que esse conteúdo permanece aqui, e a discussão se alonga por semanas, meses, isso é muito interessante. Então, a palavra do senhor com certeza vai repercutir aqui nas procuradorias durante um bom tempo. E agradecer também ao Rodrigo por capitanear esse bloco junto com o Ulisses, o bloco talvez mais intelectualizado ali do nosso dia a dia. A gente tem alguns blocos mais voltados para atividade prática, a mão na massa, e aqui é o lugar, aqui o locus que a gente senta e consegue refletir algumas questões, o que é muito importante, muito saudável também, principalmente nesses últimos 2 anos, essa loucura que se transformou o mundo. Rodrigo, agradeço a oportunidade de me deixar abrir o evento como presidente do FONASSE. Passo a palavra para você, para fazer as devidas apresentações do professor e tocar aqui o nosso dia de hoje, tá bom? Boa tarde. Maravilha, Bruno. Obrigado aí, presidente. É uma honra estar aqui com vocês, mais um evento do FONASSE, esse órgão que me deu muito na vida. Eu sou extremamente grato ao FONASSE, essa parceria com procuradores de Estado de todo o Brasil. Eu sempre fui um procurador do Estado muito limitado ali ao meu Estado, e eu sempre falo isso, eu sei que fica repetitivo, mas a verdade é essa. Quando eu conheci o FONASSE, o meu mundo ficou maior. Eu tive a oportunidade de conhecer advogados públicos do Brasil inteiro, que eu sequer sabia que existiam, qualificação nas mais diversas áreas, gente aí que tem uma pegada mais sociologia do direito, gente que profere em processo civil, em direito tributário. Então, assim, realmente eu divido a minha vida profissional na advocacia pública entre o antes e o depois de eu conhecer o FONASSE. Então, assim, é uma honra estar aqui, como sempre, ainda mais
trazendo o professor Levi. O professor Levi, quando a gente estava definindo, né, essa linha de teoria, filosofia de direito, que não circunscreve apenas esses dois, digamos, essas duas áreas do conhecimento, a nossa ideia era tirar um pouco realmente o pensamento da caixa, junto com Ulisses, e eu fiz uma disciplina no ano passado com o professor Levi na USP, né, quando eu estava cursando meu doutorado, 100 anos de essência e valor da democracia. É uma obra do Kelsen, onde é uma obra seminal sobre estrutura de democracia liberal, e basicamente na matéria o professor fazia um balanço, né, o que, né, 100 anos depois, quais são os desafios, quais são os problemas. E assim, eu tinha uma pena muito grande que aqueles eventos não estavam sendo eventualmente gravados, porque, enfim, o que circulava ali de ideia entre os alunos e os professores era realmente algo que nem os meus melhores sonhos eu conseguiria imaginar que a gente ia ter uma produção daquele nível naquela matéria. Claro, conhecendo, sem menosprezar a carreira dos professores, né? Não era só o professor Levi que estava lá, mas, enfim, a própria turma. Mas, assim, realmente, apesar da minha expectativa já ser alta pelo nome da disciplina, cursar a disciplina foi sensacional. E, assim, eu ficava com aquilo na cabeça, né? Eu pensava assim, olha, isso que você falou, Bruno, é realmente curioso, né? O professor Levi, às vezes, ficava lá quietinho na dele, o pessoal falando, não sei o quê, daqui a pouco o professor Levi vinha e fazia aquela observação cirúrgica com essa calma que lhe é peculiar, né? Fazia aquela observação que literalmente arrumava a sua cabeça ou bagunçava a sua cabeça ainda mais. Então, assim, tinha horas que ele realmente dava aquela arrumada, tinha horas que ele colocava para pensar. Resumindo, longa história curta, eu achei que ia ser um egoísmo muito grande ter aquela disciplina só para mim, e aí eu coloquei o nome foi o primeiro nome que eu tive na cabeça, foi, claro, aceito unanimemente lá pelo FONASSE, e fico muito feliz mesmo, professor, de coração, de recebê-lo aqui. E, assim, na minha tese, e eu continuo estudando democracia liberal, é um tema que, claro, é muito caro para mim, e, para quem não sabe, né, a ideia de democracia liberal aliás, a palavra democracia é muito vulgarizada, né? Como qualquer palavra que cai na moda, ou que liberdade, igualdade, ela perde o seu sentido técnico, científico, e ganha ali o gosto do freguês. Então, eu demorei também para entender isso. Claro, meu background era mais direito público, mas não era especificamente teoria do Estado. Eu comecei a entender a peculiaridade da democracia liberal, né? Existem diversas formatações de democracia, talvez tantos quantos países existam no mundo, mas a democracia liberal tem essa peculiaridade, né, de ser um sistema que é contraditório em si mesmo. E, apesar dessa contradição, é um sistema que desenvolveu, com todos os problemas, com todos os seus defeitos, um alto grau de desenvolvimento humano e social, enfim, principalmente no mundo ocidental. De um lado, a ideia de democracia, né, a submissão do povo, ou melhor, a submissão de uma minoria, na verdade, um método, né, de decisão. Kelsen especificamente fala que democracia é apenas um método de decisão, dentre tantos outros que possam existir, onde a gente submete a vontade de uma minoria à vontade da maioria. Democracia, num conceito mais amplo, é apenas isso. E, de outro lado, o liberalismo, que é justamente uma ideia contrária, é a ideia de proteção do indivíduo contra uma autoridade externa, seja da maioria, seja de outro indivíduo. Então, como esses dois conceitos se amarraram durante o século XIX, principalmente durante o século XX, é um sucesso que era inesperado, de certa forma, diante dessas contradições internas, e que vem sendo testado rotineiramente. Nunca deixou de ser testado, e parece que os desafios a esse modelo hoje, novamente, estão aí num ponto de tensão que a gente precisa fazer uma pausa e refletir um pouco. E, para isso, para fazer essa reflexão dessa democracia liberal, ninguém melhor realmente. Os desafios, os problemas, as soluções, as apostas, ninguém melhor do que o professor Levi, para quem, como o Bruno já apresentou o currículo invejável do professor Levi, eu já passo a palavra e agradecendo mais uma vez. Professor, você tem a palavra. Eu queria, de pronto, agradecer muito o convite do Fórum Nacional
de centros de estudo e escolas das Procuradorias Gerais dos Estados e da Procuradoria-Geral do Distrito Federal para esse debate que se inicia. E faço esse agradecimento de maneira muito especial e concentrada nas pessoas dos doutores Bruno Maciel e Rodrigo Valadão, que me recebem aqui de maneira tão generosa, para dizer o mínimo. E não deixo de anotar que, para mim, é uma oportunidade muito feliz de rever a ambos e, ao mesmo tempo, agradecer a interlocução que nos permitem cultivar. Fico muito contente e abraço de maneira muito afetuosa, me permitam a informalidade, o Bruno e o Rodrigo. E o Bruno foi meu aluno já há mais tempo e fico muito contente de ver essa ligação acadêmica que se preserva e que se desdobra. Então, Bruno, meu abraço em você. E o Rodrigo, que se juntou à disciplina sobre os 100 anos da essência e valor da Constituição, 100 anos da essência e valor da democracia, do Hans Kelsen, eu bem lembro da empolgação e do brilho nos olhos do Rodrigo quando da disciplina, que, sim, foi uma disciplina muito pertinente à área de estudo e de tese que ele defenderia pouco tempo depois, mas isso é uma coisa que realmente cativa, empolga o professor também. Dar aula não é uma atividade em um único sentido. É uma via de duas mãos. O professor aprende muito e, sobretudo, aprende com alunos como o Bruno e o Rodrigo, que se fazem professores desde os bancos acadêmicos. Então, o meu agradecimento. E a minha alegria de rever a ambos uma vez mais. Dito isso, o tema que nos foi colocado, o tema que nos é colocado, são os atuais desafios da democracia liberal. Para enfrentar esse tema, penso eu, nada melhor do que discutir primeiro o que seria a democracia liberal. E para discutir o que seria a democracia liberal, eu gostaria de olhar para o constitucionalismo. Quando a gente fala constitucionalismo, sem maiores contextualizações, nós estamos a falar daquele movimento, na verdade, movimentos, que vieram a partir das revoluções liberais. Quando o absolutismo se colocou, o absolutismo foram reis que se pretenderam acima do direito. E isso é uma traição da Idade Média. A tradição medieval é de reis submetidos ao direito. Para provar isso, eu gosto muito de citar aquele autor que talvez seja o mais representativo da Idade Média, que é São Tomás de Aquino. Na Suma Teológica, lá pelas questões de número 90, São Tomás apresenta uma estrutura do ordenamento jurídico, uma estrutura escalonada, uma estrutura hierarquizada. A lei eterna, que é o próprio Deus, a lei divina, que é a parte da lei eterna que Deus revela ao ser humano, a lei natural, que é a parte da lei divina inscrita no coração humano, e a lei humana. A lei humana tem que ser conforme à lei natural, a lei natural tem que ser conforme
é conforme a lei divina, e a lei divina é conforme a lei eterna. Essa é uma velha tradição de séculos antes e que prossegue tempos depois, talvez só sendo revista em tempos bem mais próximos de nós. Mas, por exemplo, a primeira frase do Espírito das Leis reflete essa antiga tradição. As leis são as relações necessárias que decorrem da natureza das coisas. Está refletindo isso. O absolutismo é uma traição dessa estrutura de coisas, onde o rei está submetido ao direito. Ah, mas São Tomás diz que o rei está liberto da força coercitiva da lei. Cuidado. O próprio São Tomás explica isso nos devidos termos. Claro, a lei humana encontra na força do rei a sua força. E aí, claro, ninguém pode estar sujeito à própria força coercitiva. É nesse sentido, é apenas nesse sentido, que o rei está liberto da força coercitiva da lei ou do direito, mas não está liberto do direito. São Tomás fala com todas as letras, o rei só pode excepcionar o direito, ressalvar o direito, abrir exceção ao direito, no interesse do bem comum. Ou seja, o rei está submetido ao direito. Essa é a tradição medieval. Essa é uma tradição que vem de muito antes, que prossegue para depois, e que o absolutismo é uma traição. O absolutismo é aquela ideia do rei que se pretende acima do direito. A tradição medieval, ela encontra um rei cujo poder vem de Deus por intermédio do povo. A doutrina absolutista é uma negação disso. O poder do rei vem de Deus de maneira direta, sem a mediação popular. E é contra o absolutismo que acontece o constitucionalismo. É contra o absolutismo que se dão as revoluções liberais e delas decorre o constitucionalismo. Pois bem, o que faz o constitucionalismo para enfrentar o absolutismo e prevenir o absolutismo? Notem, o absolutismo é uma coisa muito breve na história, muito breve. Vamos ver, por exemplo, vamos contemplar o caso francês, por exemplo. Luís XIV é o grande exemplo de rei absolutista. Depois vem Luís XV, que, enfim, em geral, a gente nem tem muita noção dele. Aí vem Luís XVI, que acabou na guilhotina. Acabou o absolutismo francês. O que faz o constitucionalismo para reagir ao absolutismo? Duas coisas. E aqui eu vou usar uma palavra que é inspirada em Montesquieu. 2 freios. Um freio interno ao Estado e um freio externo ao Estado, ambos os freios vocacionados a prevenir o absolutismo. O freio interno ao Estado é uma tal forma de organizar o poder que trave o poder por dentro. É o que usualmente nós chamamos de separação dos poderes, que em Montesquieu nada tem a ver com separação de poderes, é uma outra coisa. É muito mais um entrelaçamento de poderes do que uma separação de poderes. Mas essa é uma outra história que talvez eu até nela chegue. E o freio externo ao poder do Estado, ou seja, o Estado travado por fora, o que trava o Estado por fora? São os direitos, nós diríamos hoje, são os direitos fundamentais. Na época das 3 grandes revoluções, sobretudo na época da Revolução Francesa, mas já na Revolução Americana, os direitos de primeira geração, nós diríamos hoje. Os franceses falavam em liberdades públicas, os direitos individuais e os direitos políticos também, é claro. Ou seja, direitos inerentes à condição humana, anteriores ao Estado, superiores ao Estado, por isso são declarados, não constituídos. Eles são anteriores ao Estado, são superiores ao Estado, são inerentes à condição humana e que protegem a pessoa humana contra o arbítrio do Estado.
cria em favor da pessoa uma esfera indevassável em favor da pessoa contra o Estado. Então, esses são os dois grandes freios ao poder do Estado para prevenir o absolutismo. O freio interno, uma tal forma de organizar o Estado por dentro, em que o Estado está nele próprio travado. E travando o Estado, previne o absolutismo. E o freio externo, que são os direitos fundamentais, inicialmente as liberdades públicas, nós diríamos os direitos de primeira geração, que impõem ao Estado um não fazer respeitoso a minha vida, a vida de cada um de nós, ao meu pensamento, à minha religião, à minha propriedade. Né? Essa é a lógica dos direitos individuais, direitos de cada um de nós. Uma boa parte de exercício individual, uma boa parte de exercício coletivo, como a liberdade de culto, como a liberdade de reunião, mas todos eles direitos individuais, direitos da pessoa contra o Estado, limitando o Estado por fora. Esse constitucionalismo é que dará origem, ao que a gente chama de democracia liberal. Mas antes de chegar nisso, eu gostaria de dar alguns passos atrás, de modo a fazer uma fundamentação adequada daquilo que eu gostaria de refletir como desafios da democracia liberal. Sem maiores especificações, isso é o constitucionalismo. Uma coisa muito próxima no tempo de nós. As revoluções liberais aconteceram ontem, em termos históricos, na linha da história. É a Revolução Gloriosa, a inglesa, de 1688, 1789, portanto, final do século XVII. A Revolução Americana, de 1776, 1777, e a francesa, de 1789. Todas elas com situações anteriores e posteriores, mas as duas últimas mencionadas do século XVIII. Então, a inglesa no final do século XVII e a americana e a francesa no final do século XVIII. Um dos grandes historiadores do constitucionalismo, Nicola Matteucci, chega a dizer que estes três momentos, o inglês, o americano e o francês, são constituintes de tudo que o constitucionalismo produziu. Eu acho que tem um pouquinho de exagero nisso, tem algumas coisas que foram construídas depois. Por exemplo, o Tribunal Constitucional de Hans-Kelsen é uma novidade do século XX, e é uma coisa diferente em relação ao constitucionalismo liberal clássico, vamos dizer assim. Bom, mas tudo isso que eu estou falando é o constitucionalismo sem maiores especificações, sem maiores contextualizações. Quando a gente fala em constitucionalismo, é disso que a gente fala. E isso tem uma grande síntese no artigo 16, famoso artigo 16 da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 1789, que é um conceito militante de Constituição. Uma sociedade não tem Constituição se não assegurar duas coisas. Os direitos, aqui direitos são direitos de primeira geração, nós diríamos hoje de maneira mais ampla, direitos de primeira, segunda, terceira gerações, direitos fundamentais em geral. E a separação de poderes. Então, é um conceito, a literatura fala em conceito polêmico de Constituição. Uma sociedade não tem Constituição se não assegurar essas duas coisas. Justamente os dois freios, o freio interno e o freio externo. Direitos fundamentais, separação dos poderes. Essa é a síntese do constitucionalismo. E é daí que decorrerá ao natural a nossa noção de democracia. Uma democracia representativa que tem uma base liberal, por razões que eu vou expor no devido momento logo mais. Mas o que eu gostaria mesmo é de dar alguns passos atrás, como eu já disse. Isso não saiu do nada. Na verdade, vocês podem ficar imaginando assim, bom, Levi até já mencionou São Tomás de Aquino, no século XIII. São Tomás de Aquino nasceu, escreveu e morreu no século XIII.
Mas, na verdade, a tradição é muito anterior a isso. Existe um constitucionalismo muito antigo, muito mais antigo. Basta nós lembrarmos que um dos grandes historiadores do constitucionalismo, Charles Howard McIlvaine, tem uma obra cujo nome é exatamente esse, Constitucionalismo, : Antigo e Moderno. O constitucionalismo que eu descrevi até aqui é o moderno, muito moderno, quase contemporâneo a nós. Está ontem na linha da história. Mas existe um constitucionalismo muito antigo, muito mais antigo, que são as lições gregas e romanas. Muitas lições gregas e romanas que ecoaram séculos para frente e chegaram até nós. Tinham as suas peculiaridades? Tinham. Tinham as suas dimensões mais modestas? Tinham. Mas é o início da coisa. Podem e devem ser lembradas essas lições. Então, por exemplo, o grande paradigma de democracia antiga é a Atenas antiga. Uma série de razões. É a melhor documentada, é aquela que a gente conhece melhor pela obra de grandes pensadores, é aquela que chegou para nós por meio de peças de teatro. O seu próprio fim era a política, uma boa política para uma vida boa em comum. A gente encontra em Aristóteles literalmente isso, a virtude da política é a amizade, as pessoas se entenderem, as pessoas conversarem entre si. Aliás, falando em Aristóteles, eu vou fazer uso da obra de Aristóteles aqui nesse momento da exposição. A política de Aristóteles é justamente uma análise das constituições das cidades-estado gregas antigas. Mais especificamente, há uma obra que, se não é do Aristóteles, é de um discípulo muito próximo dele, até porque a linguagem é muito parecida com a da política, chama-se A Constituição dos Atenienses. Essa obra é uma obra que tem duas partes. A primeira parte são os 10 séculos que antecederam o auge da democracia ateniense. A segunda parte é a democracia ateniense, ali no entorno do século V a.C. É desse momento que eu quero falar. Em torno de 150 anos, na altura do século V a.C. Como era a democracia dos atenienses? Aliás, é nesse momento a referência mais remota que se tem, o emprego mais remoto que se contabiliza, do emprego da palavra democracia. É um discurso fúnebre do célebre líder ateniense Péricles, no primeiro ano da Guerra do Peloponeso, em 431 a.C., em que ele celebrando os mortos, homenageando os mortos, ele fala algo mais ou menos assim: nós, diferentemente dos nossos vizinhos, não somos governados por um ou por poucos, mas por todos. E assim nós formamos uma democracia. Na verdade, a palavra é outra, politeia ou politia. Que era essa democracia? É diferente da nossa compreensão? Merece ser descrita para ser entendida. Qual era o tamanho da cidade de Atenas, da Atenas antiga? A literatura varia. Entre 200 mil e 400 mil pessoas. Estavam excluídos da decisão política, da condução da vida política, estavam excluídos dos direitos políticos, vamos dizer assim, de maneira bem precisa. Os estrangeiros, as mulheres, os escravos, e a gente pode dizer os menores. Havia um critério etário também. O critério etário é uma coisa que, de alguma maneira, se mantém no tempo. O critério etário dos gregos antigos era parecido com o nosso. A gente pode dizer tranquilamente 18 anos. Mas, então, só participavam da decisão política na polis ateniense, os homens nascidos de ventre grego. Então, estavam excluídas as mulheres, estavam excluídos os estrangeiros, estavam excluídos os escravos e os menores. Supõe-se que desses 400 mil habitantes fossem cidadãos
talvez alguma coisa em torno de 60 mil homens nascidos de ventre grego e maiores, alguma coisa em torno disso. Só que acontece, o jovem ateniense, quando ele tinha maturidade, ele era apresentado perante um conselho de anciãos. Se ele tivesse em torno de 18 anos, nós diríamos, era uma coisa assim no olho, né? Uma maturidade aferida de maneira visual. Ele era inserido num circuito de templos, na verdade uma formação cívica, militar, religiosa. E depois de 2 anos ele estava pronto para a vida política. Só que esse jovem, no auge do vigor físico, o que ele ia fazer era outra coisa, ele ia servir o exército e a marinha. Ele não ia direto para a ágora. Eu estou falando isso para dizer o seguinte: supõe-se que eram partícipes da ágora, iam para a praça pública, iam para o mercado central, participar da condução da vida política da cidade, da Atenas antiga, em torno de 4 mil pessoas. Esse número é um número mais fácil de supor, até porque é o número que se imagina que cabia na ágora, que ainda existe. Está lá na Acrópole ateniense. Então é uma coisa um pouco mais palpável. Pô, mas isso é uma aristocracia, era 1% só da população. Temos que ir com calma, é o início da história. É o início da história. E mais do que isso, esses que participavam não tinham distinção entre si do ponto de vista, por exemplo, econômico. Não havia um critério censitário. Nos 10 séculos anteriores havia. Ele foi eliminado. E 4 mil pessoas é mais do que todos os americanos que votaram no referendo da Constituição Americana. Em torno de 2 mil americanos votaram no referendo da Constituição Americana de 1797. Então, a gente tem que ter um olhar para esse momento, para saber que é dali que as coisas surgiram. Como é que eles deliberavam? Como é que eles faziam a lei? Eles próprios. Eu sou livre, porque a lei que eu obedeço, eu próprio faço, na ágora. Essa era a ideia. E uma série de coisas saíram daí. Por exemplo, essa lei tinha que ser conforme o direito ancestral, o direito imemorial, herdado de geração para geração. E se não fosse, tinha um mecanismo corretivo, chamava-se grafia paranomon. Na prática, era uma ação de legalidade ou de inconstitucionalidade que era julgada por um tribunal, o Tribunal dos Eliastas, né, com H, Tribunal dos Eliastas, ou Eliaia também, que era uma espécie de júri, porque como a maioria dos cargos, como a maioria das magistraturas da Atenas antiga, as posições na Eliaia eram sorteadas, então era uma espécie de júri, e esse tribunal verificava se a lei votada na ágora era ou não conforme o direito ancestral, e podia derrubar. E não só isso, podia, se a ação fosse proposta até 1 ano, podia até punir o proponente da lei inconstitucional, com punições que iam desde multas até a morte. Inclusive, o tradutor da Constituição dos Atenienses que eu tenho, um português chamado Delfim Ferreira Leão, quando Aristóteles menciona a grafia paranomon, ele faz uma nota de rodapé e diz: a grafia paranomon ajudou a decantar eventuais excessos da democracia popular. No seguinte sentido, antes de propor uma lei errada, o sujeito pensava 2 vezes. É interessante esse nível de maturidade de coisas, muito interessante. Talvez o mais interessante de tudo aqui seja dizer o seguinte, e isso é uma coisa que vai me servir para uma narrativa subsequente. Os pensadores antigos, eles se debruçavam sobre as alternativas que eles tinham. Então, a gente pode fazer aqui uma síntese num corte quantitativo e num corte qualitativo. Quantos governavam e governavam para o quê? Com qual fim? Então, esse fim poderia ser um fim bom ou um fim corrompido. Daí a ideia de formas puras e formas impuras. O governo de um para o bem comum, monarquia. Forma corrompida, tirania.
Governo de poucos para o bem comum. Poucos governam para o bem comum. Aristocracia. A forma corrompida do governo de poucos. Poucos governam, mas governam apenas para eles. Oligarquia. E a forma reta, a forma boa do governo popular. Todos governam para o bem comum. Os antigos chamavam isso de politeia. É o que nós chamaríamos de democracia. A forma corrompida, todos governam, mas não governam para o bem comum. O que significa isso? Eu já digo. Os antigos chamavam de democracia. Nós chamaríamos de demagogia. Qual é a diferença? O que é governar para o bem comum? Todos governam para o bem comum e... Não governam para o bem comum. Todos governam, mas não governam para o bem comum. Bem comum é um dos conceitos mais importantes da ciência política, da teoria do Estado e do direito constitucional. Eu mencionei um pouco mais cedo bem comum quando citei São Tomás de Aquino. Bem comum nós colocamos de lado aquilo que nos separa, identificamos o que nos une e nos empenhamos em conjunto para realizar o nosso bem naquilo que nos é comum, naquilo que nos une. Isso é bem comum. Uma sociedade coesa, minimamente coesa, tem essa noção, consciente ou inconsciente, de bem comum. Pelo contrário, não tem coesão social. Agora, quando todos governam, mas não governam para o bem comum, governam para o bem de cada um ou de cada grupo, de uma maneira competitiva, uma maneira não fraterna, de uma maneira sectária, como diria Aristóteles, sem amizade. Uns competindo com os outros. Todos governam, mas competem entre si. Aí é uma forma corrompida. Por que demagogia? Porque é uma forma corrompida pela influência, pela má influência de demagogos, sofistas. Na verdade, o sofista ele nasce bom na lógica ateniense, depois ele se corrompe. Aí adquire a noção de demagogo, né? Aquele sujeito que tenta convencer pelo argumento, mas o argumento é vazio. Na verdade, é um argumento deletério, um argumento dirigido a enganar o outro. Por isso a ideia de demagogo, e por isso que essa forma corrompida do governo popular é uma demagogia. Como prevenir isso? É aqui que eu ia chegar para voltar ao tempo mais próximo de nós. Como se previne isso? Aristóteles fala em um governo moderado. Não é claro em Aristóteles o que seria. Quem deixa claro isso é um pensador, um historiador que transitou entre o mundo grego e o mundo romano, Políbio, dizendo o seguinte: olha, o segredo da coisa é combinar monarquia, aristocracia e democracia. Isso é o governo moderado. A coexistência do princípio do governo de um, com o princípio do governo de poucos, e com o princípio do governo moderado, todos ordenados para o bem comum, um prevenirá a corrupção do outro. É o governo moderado. É o que teria acontecido na República Romana Antiga. O cônsul era o princípio monárquico, o Senado romano era o princípio aristocrático, e os comícios da plebe, o princípio democrático. Essa é a ideia de governo moderado, em Políbio. E essa antiga tradição perdura, perpassa em vários dos seus elementos, séculos e séculos e séculos depois até nós. Então, por exemplo, Montesquieu. Agora eu já começo a descrever o que seria uma democracia liberal. Montesquieu é um dos grandes exemplos de um liberal clássico. É interessante que ele fala com desconfiança da democracia, mas de um determinado tipo de democracia. São poucos os liberais clássicos que falam em democracia com apego à democracia, mas por uma razão que a gente já vai entender qual é. Por exemplo, a gente encontra uma narrativa com muito carinho em relação à democracia em Rousseau.
e também em Tocqueville. Mas por quê? Vamos chegar nisso, eu já vou explicar esse ponto. O meu ponto de partida em Montesquieu é uma frase de Montesquieu que diz assim, me permito aqui a leitura do Espírito das Leis. Essa aqui é a tradução oficial do Espírito das Leis, porque é uma tradução feita por Fernando Henrique Cardoso e Leôncio Martins Rodrigues. Quando eu estava na graduação, o presidente Fernando Henrique era presidente, então brincava-se. É a tradução oficial do Espírito das Leis. Inclusive, essa edição aqui é de 95, que é a segunda. Numa certa altura, no capítulo 6 do livro 11 do Espírito das Leis, Montesquieu diz assim, já que, num Estado livre, todo homem que supõe ter uma alma livre, a frase é bonita, já que, num Estado livre, todo homem que supõe ter uma alma livre deve governar a si próprio, é necessário que o povo, no seu conjunto, possua o poder legislativo. É o que os atenienses faziam, iam para a água e deliberavam. Eu sou livre porque a lei que obedeço eu fiz. Mas Montesquieu prossegue. Mas, como isso é impossível nos grandes estados, imagina reunir 160 milhões de brasileiros na Praça dos Três Poderes. Não tem como fazer uma deliberação direta com um conjunto tão grande de pessoas. Não tem como. E sendo sujeito a muitos inconvenientes dos pequenos, aqui está a desconfiança em relação à democracia. Cuidado, qual democracia? A democracia direta do povo na água. A crítica implícita aqui é a democracia ateniense, que Rousseau, por exemplo, não critica. Rousseau gosta. O que Rousseau descreve é uma democracia direta. Mas com uma cidade pequena, Genebra. É preciso que o povo, por intermédio de seus representantes, faça tudo o que não pode fazer por si mesmo. Pronto. Isso que Montesquieu está descrevendo é o que nós chamamos de democracia representativa. É a nossa democracia. Só que ele não tinha ainda o rótulo linguístico democracia representativa. O rótulo linguístico, a fórmula linguística, democracia representativa, é de um século depois de Montesquieu. Em geral, atribui-se a Sir John Stuart Mill, no livro do Governo Representativo, que é de meados do século XIX. O Espírito das Leis foi publicado em 1748, meados do século XVIII. Um século depois é que aparece a fórmula democracia representativa. O que Montesquieu descreve no Espírito das Leis é a nossa democracia representativa. Ele apenas não tinha um nome. Apenas não tinha um nome. O que os americanos fundam é uma democracia representativa de grande escala na América. O que Tocqueville elogia nos Estados Unidos é uma democracia representativa. Essa é a democracia liberal. O que é a democracia liberal? A democracia liberal é uma democracia fundada nas liberdades públicas. É uma democracia fundada no que nós chamaríamos hoje de direitos de primeira geração, ou, como diriam os franceses, as liberdades públicas, os direitos individuais, os direitos de primeira geração. Isso é a democracia liberal, que, nos tempos modernos, é uma democracia representativa. É isso que decorre do constitucionalismo. O constitucionalismo gera o Estado de Direito. Nós somos livres porque nós não obedecemos homens. Nós obedecemos leis. Leis que foram feitas por nós ou por nossos representantes. Ou seja, daí decorre a nossa democracia representativa. É isso. Isso é democracia liberal. Uma democracia representativa fundada em liberdades públicas, em direitos de primeira geração, que, com o tempo, vão receber acréscimos de uma segunda e de uma terceira gerações de direitos. Inclusive, Bob fala com muita clareza isso. O grande desafio é realizar liberdades com a igualdade. O grande desafio é realizar direitos sociais sem prejuízo das liberdades
Aliás, é aqui uma coisa que eu aprendi com o meu professor italiano de Direito Constitucional, o professor Massimo Luciani, da Universidade de Roma, a gente já encontra isso em Cícero. Liberdade só é liberdade quando igual. Liberdade que não é igual não é liberdade. A minha liberdade tem que ser a mesma de qualquer outra pessoa. Então, realizar a igualdade, olhando agora para o nosso tempo, realizar a igualdade, realizar direitos sociais, sem prejuízo da liberdade, com liberdade. Eu sou livre porque obedeço uma lei que eu fiz ou que foi feita pelo meu representante. E essa lei respeita a minha liberdade. Essa lei também pode realizar políticas públicas vocacionadas à igualdade. Por exemplo, alcançar direitos sociais, direitos trabalhistas, saúde, educação, mas sem prejuízo da liberdade. Então, um grande desafio de qualquer grupo político que queira realizar a igualdade é realizar a igualdade de uma maneira democrática, ou seja, sem prejuízo das liberdades. As liberdades no sentido de direitos inerentes à condição humana, o típico direito fundamental de primeira geração, mas também sem prejuízo dos direitos políticos, que são os direitos de participação, em síntese, votar e ser votado. Então, a liberdade pública, ela é preservada, os direitos políticos são preservados, mais do que são promovidos, e os direitos sociais são realizados também, mas sem prejuízo das liberdades. O grande desafio da democracia liberal, do ponto de vista conceitual, do ponto de vista histórico, é também realizar a igualdade sem prejuízo da liberdade. E a mesma coisa se pode dizer da democracia social. Na democracia social, que pretende realizar políticas públicas vocacionadas a realizar a igualdade, se democrática for, ela deve realizar a igualdade sem prejuízo da liberdade. É aquilo que Cícero já dizia. Não há liberdade sem igualdade. Liberdade que não é igual para todos não é liberdade. É simples assim. A liberdade exige que seja igual para todos. Aliás, me permita aqui, professor Rodrigo, um passinho atrás. Deixa eu voltar para o início da Revolução Francesa. Sieyès, que é tão conhecido pela doutrina do poder constituinte, é dele a ideia da quebra de privilégios. E como é que ele define privilégios? Um direito específico para um grupo específico. Isso não pode. Tem que romper com os privilégios. E rompe-se com os privilégios como um direito só para toda a comunidade. Um único direito para toda a comunidade, inclusive para o legislador. Ou seja, uma liberdade igual para todos. Também tem a ver com isso. Tem muito a ver com isso. Bom, do ponto de vista histórico, do ponto de vista conceitual, talvez o grande desafio da democracia liberal é a abertura a direitos sociais para que uma igualdade seja realizada sem prejuízo das liberdades. E vice-versa, relativamente ao que a gente imagina como democracia social. Realizar democraticamente direitos sociais, realizar democraticamente a igualdade de condições, é algo que deve ser feito sem prejuízo das liberdades. Do contrário, a gente não tem aí uma democracia. Bom, mas isso que eu estou falando é de um ponto de vista conceitual, de um ponto de vista histórico, e que tem repercussão, sim, prática. Tem a ver com... É uma forma, inclusive, de mensurar o verdadeiro caráter democrático de um partido político. Tudo bem, o Partido Liberal, muito bem, o Partido Liberal defende as liberdades. E o Partido Social? O que ele faz? Ele defende as liberdades para realizar os direitos sociais? Ele prega realizar os direitos sociais sem prejuízo das liberdades? É disso que se trata. Bom, mas para além disso, eu gostaria de, talvez até já encaminhando um pouco o final da nossa conversa, nessa primeira etapa, porque eu imagino que o professor Rodrigo vai fazer um debate na sequência,
eu gostaria de olhar a nossa situação atual. A nossa situação atual é uma situação muito interessante. Nós vivemos um mundo virtual. Nós vivemos um mundo de redes sociais. Esse mundo nos aproxima. Ao mesmo tempo, esse mundo mostra o que nós temos de melhor e o que nós temos de não tão bom. Algumas pessoas parecem que se sentem protegidas pela tela, como se perdessem a sua identidade e acabam revelando o pior da própria natureza. Isso é uma coisa sensível, é uma coisa muito do nosso tempo. As redes sociais nos aproximam, democratizam o conhecimento, mas, ao mesmo tempo, parece que potencializam condutas não tão virtuosas. Isso não é uma coisa boa. Se a gente for olhar do ponto de vista político, essas redes sociais, elas nos aproximam de uma maneira tal, parece que elas estão quase tornando possível uma grande ágora eletrônica. Aquilo que os gregos tinham para 4.000 pessoas, talvez nós tenhamos para milhões de pessoas. Imagine quando nós tivermos uma assinatura digital, um token que assegure a nossa identidade, por exemplo, para o título eleitoral. Será que a gente poderia fazer plebiscito e referendo de maneira facilitada? Será que nós poderíamos fazer uma coleta facilitada de assinaturas para projetos de lei de iniciativa popular? Possibilidades muito interessantes. Nós vivemos uma ágora virtual nas redes sociais. Só que nessa ágora virtual, assim como a gente debate em muito bom nível, às vezes a gente debate de maneira lamentável, com falta de educação, com agressão, com mentira. Então, como é que a gente faz para potencializar as nossas virtudes e decantar, digamos, as nossas má inclinações? Penso eu, e aqui que eu queria chegar, professor Rodrigo, penso eu que essa grande ágora virtual que nós estamos a viver, mais do que nunca, faz muito importantes, na verdade, mais do que isso, faz essenciais, faz indispensáveis as boas e velhas estruturas representativas clássicas da democracia liberal. Refiro-me aos parlamentos. Os parlamentos, como estruturas pulsantes da democracia representativa, mais do que nunca são importantes. Por quê? Porque quando bem ajustados, segundo um sistema eleitoral, segundo um sistema partidário, bem engendrados, eles conseguem potencializar as nossas virtudes e conseguem decantar as nossas dificuldades. Um parlamento, por exemplo, o nosso Congresso Nacional, é, na verdade, um reflexo da gente. As virtudes e as dificuldades do nosso Congresso Nacional são rigorosamente as nossas virtudes e as nossas dificuldades. Porém, o mecanismo institucional ele pode ser calibrado para potencializar as virtudes e para decantar as dificuldades. E eu insisto, o ponto de partida é que, na democracia representativa, que é o fruto direto do constitucionalismo liberal clássico, o que se tem é um reflexo da gente. Quem não entende isso, não entendeu o que é democracia. E pior, flertar com alternativas outras
é flertar com a tragédia. A história mostra isso. Eu não estou fazendo aqui projeção abstrata. Estou olhando para o passado, inclusive o passado brasileiro. Qualquer coisa diferente da democracia representativa, com todos os seus defeitos, é flertar com a tragédia. É flertar com um desastre. É por isso que se diz que a democracia é o melhor que a gente consegue. E a democracia expressa o que nós somos. Aí incluída a democracia representativa, ela reflete o que nós somos. Eu me lembro uma campanha eleitoral, eu acho que foi de 2006, que a vinheta do TSE era alguma coisa do tipo assim: o Brasil é tão bom quanto o seu voto. É simplesmente isso. É exatamente isso. Ou a gente compreende isso, ou a gente não compreendeu o que é democracia. Então, olhando para um tempo muito presente, me parece que o grande desafio da democracia liberal clássica, aplicada a nós, por meio das instituições representativas, é, sem prejuízo dessa grande ágora virtual, eletrônica que nós vivemos, levar a efeito uma tomada de decisão que potencialize as nossas virtudes e decante as nossas dificuldades, dentro do quadro da boa e velha democracia representativa. Para acabar, eu vou sair do que tinha planejado falar. O que eu falei até aqui foi o que eu planejei falar desde que o Rodrigo me convidou para esse momento com vocês. O Rodrigo me fez um convite, me deu o tema, eu fiquei pensando, e o que eu falei aqui, e inclusive a conclusão que eu acabei de ter, é o que eu tinha planejado falar. Porém, em homenagem ao Rodrigo, que lembrou as nossas aulas sobre Kelsen, eu vou concluir citando Kelsen. Eu acho que, na verdade, vira uma dupla homenagem ao Rodrigo, não só por ele ter participado das aulas, mas pelo gosto que ele tem do estudo de Kelsen. O meu fecho vai ser o seguinte: Kelsen, na essência, o valor da democracia, mas não só nesse texto, em outros também, ele conta o que ele considera um símbolo trágico da democracia. Esse símbolo a que ele se refere é o que ele menciona como sendo um episódio da vida de Jesus. Na verdade, um episódio narrado no Evangelho de São João, que é lembrado sempre nas vésperas da Páscoa. Jesus é a história de Cristo Rei. Jesus é acusado perante Pilatos, e o governador romano, para saber qual é a verdade, ele organiza um plebiscito. E faz isso não obstante ele, governador romano, não encontre nenhum crime em Jesus, e fala isso expressamente. O plebiscito volta-se contra Jesus. Essa é a frase do Kelsen. O plebiscito volta-se contra Jesus. E Kelsen parece ver em Pilatos o protótipo do democrata. Ou seja, aquele que faz a vontade do povo, ainda que a vontade do povo seja em favor de um ladrão ou de um assassino, em detrimento do Filho de Deus. Eu confesso que a primeira vez que eu li, há muitos e muitos e muitos anos, a essência da democracia, eu fiquei profundamente perplexo com essa conclusão do Kelsen. O Pilatos é o democrata que faz a vontade do povo, ainda que a vontade do povo seja crucificar o Filho de Deus. Eu não conseguia absorver isso. Alguma coisa não fazia sentido. Eu só fui entender o que não fazia sentido lendo um livro de um grande constitucionalista italiano, professor de Turim, foi presidente da Corte Constitucional Italiana, professor Gustavo Zagrebelsky. Um livro cujo título o livro inteiro é sobre esse episódio, segundo a narrativa de Kelsen. O Zagrebelsky
pega o episódio como narrado por Kelsen e examina em pormenores. O título do livro é justamente O Brado do Povo perante Pilatos. O Crucificam e a Democracia. É o brado com esse complemento. O Crucificam e a Democracia. Il Crucifige e la Democrazia, no original italiano. O Zagrebelski, diante desse episódio, ele sugere a existência de 3 espécies de democracia. A que ele chama de dogmática, a que ele chama de cética e a que ele chama de crítica. A democracia dogmática e a democracia cética instrumentalizam a democracia. A dogmática, ela tem uma verdade, quer impor essa verdade. A democracia cética, ela não tem nenhuma verdade. Qualquer coisa que se decida dá bem decidido para ela. E aí vem a crítica do Zagrebelski. Essas duas não servem à democracia. Servem-se da democracia. Já a democracia crítica, ela vê a democracia como um fim. A democracia como um fim em si mesmo. Não apenas como um meio. Não presume possuir a verdade, mas também não considera insensato buscar a verdade. É isso que Zagrebelski chama de pensamento da possibilidade. Dialogar, debater para chegar a uma boa decisão, sem partir de uma pré-verdade ou excluindo qualquer verdade. Para Zagrebelski, quando a multidão grita, crucificam, né, e essa multidão representa todos nós, pela possibilidade de erro. Nós podemos acertar, mas nós podemos também errar. Aquela multidão que representa todos nós, gritando, crucificam, era exatamente o contrário do que a democracia crítica que ele defende, Zagrebelski defende, exatamente o contrário do que a democracia crítica pressupõe. Por quê? Porque aquele povo gritando, crucificam, crucificam, não tinha instituições, não tinha procedimentos, era instável, emotiva, manipulada, extremista. Aí vem o detalhe da narrativa de Zagrebelski. Para Zagrebelski, o amigo da democracia crítica não é Pilatos, é Jesus. Aquele que, mesmo no seu silêncio, até o fim convida ao diálogo, convida à reflexão. Inclusive, Zagrebelski, numa reconstrução teológica, ele se dedica a examinar a questão do silêncio do Cristo perante Pilatos. Algo próprio do cordeiro ou da ovelha. Ele fala em pécora mutola, a ovelha muda, né, que se deixa sacrificar. Por que o cordeiro é o sacrifício perfeito desde o Antigo Testamento? Porque não é que nem o porco que se debate na hora da morte. O cordeiro, ele se deixa sacrificar. Ele até muda de expressão, como se fosse um último apelo. Quem já viu isso no campo sabe, né? A ovelha é um animal com face desnuda, ela muda a expressão, parece que ela sabe que vai morrer. E mesmo na hora de expirar, ela não grita. Não é que nem o porco que faz um furdunço, né? Agora, o próprio Zagrebelski diz o seguinte: diferentemente de Jesus, que ressuscitou depois de 3 dias, nós não podemos nos permitir esperar em silêncio até o fim. Por isso, a democracia da possibilidade, a democracia da busca, a democracia crítica, deve mobilizar-se contra quem refuta o diálogo, nega a tolerância, busca somente o poder, acredita que tem sempre a razão. É por isso que eu termino dizendo que eu acredito muito na democracia liberal, é por isso que eu acredito mais do que nunca muito na democracia representativa,
E é por isso que eu entendo cada vez mais importantes as nossas estruturas representativas, eleitas, em especial o Congresso Nacional. Isso vale não só para nós, vale para a democracia mundo afora. Professor Rodrigo, professor Bruno, muito obrigado pela oportunidade e eu estou à disposição para aquilo que a democracia crítica sugere, debate. Professor, cheguei a me emocionar com esse final. Vou fazer aqui uma confidência. Eu lembro que nós tivemos uma aula, um dos seus textos foi exatamente esse livro do Zagrebelsky, e eu estou longe de ser um cristão. Para quem me conhece mais proximamente, eu sou ateu, até um ateu razoavelmente militante pela causa ateísta, e foi um livro que, quando o senhor indicou, eu vou ser muito sincero, eu torci um pouco o olho. Mas eu consegui ver, depois de ler o livro e participar da aula, quão preconceituoso eu estava sendo. Estou fazendo aqui uma confidência pública. Foi um livro que realmente, essa ideia da democracia como a pausa, como respirar fundo, como a paciência, como algo que se constrói apesar do barulho, né? Isso foi realmente, de certa, assim, mudou realmente a minha forma de ver a democracia. Inclusive, já presenteei esse livro para uma amiga bem próxima, nossa querida Zizi, procuradora do Estado, enfim, amicíssima minha. Presenteei esse livro para ela, falei, olha, ela, cristã, falei, olha, você vai adorar esse livro. E por que foi um livro que me tocou muito? Porque essa ideia da democracia como a pausa, como a reflexão, como a prudência, me lembra uma ideia que o senhor falou muito em amizade, falou muito em virtude, mas teve uma palavra que não sei se o senhor usou, talvez possa ter sido erro meu, mas que para mim parece tão essencial quanto todas essas outras quando a gente está falando de democracia e democracia liberal, que é a ideia de compromisso. Ou seja, a ideia de que nós podemos, né, nós criamos as leis que nos governam, mas dentro de um compromisso que essas leis também, de certa forma, podem ser mudadas. Por que eu estou falando isso? A impressão que eu tenho, e aí eu volto ao tema, efetivamente, da palestra, que é a questão da democracia, né, dos desafios da democracia liberal, e aqui eu só vou fazer um parêntese antes de falar disso, que eu deveria ter falado no início. O senhor deu aqui um curso inteiro de democracia liberal, história das instituições, enfim, coisa de uma hora. Realmente foi com uma profundidade e com uma precisão assustadora. Voltando ao tema do desafio da democracia liberal. Tem alguns autores, né, o Roger Itwell, ou então o próprio Yasha Monk, se eu não me engano, eles têm alguns autores que começam a falar, né, que a democracia representativa, não que ela tenha se esgotado, mas a complexidade do Estado, né, em órgãos técnicos, em camadas, enfim, acabam gerando uma sensação de despertencimento, né? Ou seja, acabam gerando essa sensação de que a verdade é que as pessoas, nós que somos especializados, somos, né, advogados, juristas, enfim, trabalhamos proximamente ao poder público, nós muitas vezes não sabemos como as decisões são proferidas, porque são decisões técnicas, enfim. Então, esse déficit de legitimidade da democracia liberal, não da democracia liberal, mas de questões técnicas que sempre têm que ser decididas realmente de forma técnica, acabam comprometendo ali um dos pilares da democracia liberal, que é essa ideia de você compreender o que a pessoa está fazendo, o que o seu representante está fazendo. E aí eu conecto isso com um outro ponto, né? As redes sociais, como o senhor falou, eu lembro há cerca de 20 anos, quando a gente falava internet, eu era um grande entusiasta das ágoras virtuais, e o que a gente vê é que esses logaritmos, né, todas essas, enfim, a forma como a informação é trocada na rede, ela é feita como uma forma de você não trazer a prudência. Pelo contrário, a ideia de todos esses mecanismos é exatamente mexer com os seus sentimentos mais primitivos, como diria um certo político.
Não sei se eu sou descrente, mas a impressão que eu tenho é que, de certa forma, essa ágora virtual, ao invés de trazer a prudência, o compromisso, a crítica, está trazendo, aí outro grande desafio da democracia liberal, e, de repente, eu acho que é esse problema que eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, com a sua impressão. Eu não sei se eu sou otimista, né? Pelo contrário, eu acho que eu sou um pouco cético, mas até que ponto a gente tem um problema que difícil de ser resolvido, porque esses algoritmos, enfim, eles querem o instantâneo, querem emoção, te levam a cada vez mais perseguir os seus instintos, quando a democracia liberal é constituída em outra realidade, né? É outro mindset, outro frame, né? É outra estrutura. Como que o senhor vê essa questão, professor? O senhor realmente acha que a democracia liberal vai resistir a mais essa onda? Precisamos, enfim, até que ponto a gente está numa guerra perdida? Ou não, ou de repente eu estou sendo pessimista demais e a democracia liberal, assim como ela já foi testada, pode até ter tido um momento ali de destruição, né, na Segunda Guerra Mundial, com o regime nazista, mas ela ressurgiu e ressurgiu ainda mais forte. Como que o senhor vê esse problema? Enfim, não sei se eu consegui ser muito claro na minha pergunta, ou muito objetivo. Conseguiu. Veja só, no fundo, a discussão a partir de agora é sobre qualidade da democracia. Quando um país, uma sociedade, uma comunidade tem a fortuna de construir uma democracia, qual é o desafio subsequente? To improve, ampliar a qualidade da democracia, crescer na qualidade da democracia. Vou dar um exemplo. Como é que a gente combate um pretenso abuso na liberdade de expressão? Ou um pretenso abuso na liberdade de imprensa? Só tem uma maneira de combater: com mais liberdade de expressão, com mais liberdade de imprensa. Se nós formos ler, por exemplo, Robert Dahl, que é um dos grandes politólogos do século XX, do início do século XXI, um dos requisitos para a democracia para ele são as fontes variadas e alternativas de informação, para que cada um de nós se informe da maneira que entender melhor. Não pode ter um jornal, tem que ter vários. Não pode ter um canal de televisão, tem que ter vários. Não pode ter uma rede social, tem que ter várias. Por quê? Para que cada um, no uso do seu livre-arbítrio, identifique aquilo que lhe parece mais correto, mais verdadeiro, mais adequado. Às vezes, na maior parte das vezes, vão entrar considerações de inclinações pessoais. Eu vou preferir naquele canal do que não no outro. Eu vou preferir em um jornal do que no outro. Eu vou preferir uma rede social do que outra, conforme as nossas inclinações. Então, aqui, só tem uma resposta para esse tipo de situação. Se um algoritmo não está atuando de maneira adequada, se ele está dentro da legalidade, pelo menos, a única maneira de combater essa inadequação é criando concorrência, abrindo outra janela de informação. Por exemplo, jornalismo. Jornalismo é uma ciência, é uma arte. Você não pode ter uma única fonte de informação jornalística. Você tem que ter mais de uma. O próprio jornalista, o bom jornalista, ele tenta cruzar fontes para ter uma aproximação da verdade melhor possível. Isso faz parte do que seja ciência e artes,
jornalísticas, né? Você não esmorecer, você não cansar de buscar a reconstrução da realidade das coisas. Se um jornalista falha com isso, a solução não é censurar esse jornalista. A solução é ter outro jornalista que faça melhor. É isso. Vejam, o trágico caso da escola base. Quem é que corrigiu aquela tragédia causada por um jornalista? Outro jornalista. A liberdade de imprensa, ela melhora com mais liberdade de imprensa. Jamais com censura. É assim. Bom, esse tipo de consideração é tradicional entre quem estuda a democracia de maneira séria. Me parece que é totalmente aplicável à realidade das redes sociais. Como é que você decanta eventuais excessos de uma rede social com outras redes sociais? A gente lembra, em tempos recentes, de redes sociais que se alternaram. O Orkut, por exemplo, sumiu. Foi um negócio imenso, de repente sumiu. Por razões várias. Não necessariamente razões que tenham a ver com o que a gente está discutindo aqui, mas certamente por razões que têm a ver com concorrência com outras redes sociais. E isso vai continuar acontecendo. Faz parte de um mundo livre, em que uma das riquezas da democracia é o pluralismo do gênero humano. O gênero humano é plural. A democracia deve refletir essa pluralidade humana. As redes sociais, em alguma medida, elas têm que estar abertas a isso. Se elas tentam manipular isso, elas não vão sobreviver. Claro que a realidade humana se sobrepõe. A história da humanidade é uma história de busca crescente de igualdade e de inclusão. A gente vê isso na série de situações políticas, de direitos fundamentais. O voto censitário é superado pelo voto universal. O voto universal, no primeiro momento, é apenas masculino. Depois ele se torna masculino e feminino. Enfim, eu poderia dar N outros exemplos. Qualquer um de nós pode dar uma série de outros exemplos. A história da democracia é essa. É uma história ascendente em qualidade, o que envolve inclusão. Em geral, nós imaginamos que o critério de corte etário é 18 anos. A Constituição de 88 já mostrou que pode ser um pouquinho mais embaixo. Afinal de contas, a gente não faculta o voto aos 16 anos para o jovem. E funciona muito bem, no mínimo como um primeiro degrau de aprendizado cívico. Essas coisas evoluem no tempo. Eu tenho certeza que um algoritmo malévolo será, ao natural, decantado. Se ele entra no campo do ilícito, eventualmente vai ser decantado pelo direito penal. Um algoritmo que potencialize preconceitos, discriminações, sectarismos, desculpa, mas aí está no campo do direito penal, é outra coisa. Agora, por mais que um algoritmo faça escolhas, sempre haverá um outro que fará outras escolhas. E aí a escolha entre a qual rede social se associar, ou a todas, é um pouco parecido com ter canal de televisão a cabo, comprar um ou outro jornal, assinar várias revistas. A democracia passa por isso, por múltiplas fontes de informação, para que nós façamos a escolha livre de qual parece a mais adequada, mais correta, mais verdadeira. Não consigo responder de outra maneira que não essa. Aliás, me parece que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é muito dirigida a essa compreensão de coisas. Por exemplo, é um pouco do que a gente lê na DPF 130, a famosa DPF 130 sobre a lei de imprensa. O voto do ministro Carlos Aires Brito é um voto lapidar acerca desse tipo de considerações. Claro, ali numa situação mais específica, eu estou falando aqui de uma maneira um pouco mais ampla, até porque, obviamente, não se tinha toda essa dimensão de redes sociais naquela altura.
Professor... Não obstante, seja recente o acordo ainda, né? Sim. É bom ouvir isso, né? Eu partilho também como premissa, não sei se necessariamente como conclusão, mas como premissa, eu partilho dessa ideia de que a democracia, né? Os problemas da democracia se resolvem com mais democracia, com mais liberdade. Eu partilho dessa premissa, pode parecer problemática, pode ter alguns problemas, pode gerar alguns resultados indesejados. É o melhor que a gente alcança, é o melhor que a gente consegue. Alguns resultados até perigosos, mas quem quer segurança, quem quer um mundo sem nenhum entrave, sem qualquer problema, não devia ter nascido. Né? Mas, Rodrigo, sobre a questão dos perigos, né? Aí a gente volta à narrativa da democracia crítica. A democracia ela tem em si mesmo limites. A democracia é um fim em si mesmo. A democracia não pode comungar com uma força política que seja contrária à democracia. A nossa Constituição é literal em relação a isso. É o artigo 17. É livre a criação, extinção, fusão de partidos políticos, desde que o partido político não seja contra a soberania nacional, não seja contra o pluripartidarismo, não seja contra o regime democrático, não seja contra os direitos fundamentais da pessoa humana. Um partido político que pretenda colocar quem quer que seja na Câmara de Gás é inconstitucional, segundo o artigo 17 da Constituição Brasileira. Ou seja, isso é um limite à democracia. Né? A nossa Constituição ela é literal em relação a isso. Eu considero o artigo 17 da nossa Constituição um dos dispositivos mais felizes do nosso texto constitucional. Eu vou ler agora. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, a própria democracia, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana. Isso aqui tem uma tradição grande no direito constitucional ocidental. O artigo 1º da Constituição da Espanha é exatamente nesse sentido, o que os espanhóis chamam de valores superiores ao ordenamento jurídico. São valores que protegem a própria democracia. Então, há limites. Né? O exemplo mais óbvio, né? O discurso nazista é criminalizado. Ponto. Simples assim. Não pode. Né? Por quê? Porque é uma coisa totalitária, é uma coisa excludente do outro, vejam a completude do artigo 17. Né? Um partido totalitário ele é excludente de outro partido político, né? Porque o totalitarismo ele conduz ao partido único. Né? Isso é a negação da democracia, né? Para dizer o mínimo, né? Porque, na verdade, é uma negação de outras pessoas. E aí é o desastre, a tragédia é o inadmissível. Então, por isso que eu digo, o artigo 17 da nossa Constituição ele é chave para a própria democracia. Ele é belíssimo, sobretudo porque ele não só protege a Constituição, mas ele protege a alteridade. Né? Somos todos iguais. Ponto. Concordo em gênero, número e grau. É um artigo pouco lido, né? Mas é um artigo realmente que diz muito sobre a própria Constituição, não apenas do Estado brasileiro, mas eu acho que da própria ideologia por trás da construção das democracias liberais. Claro. Conceitualmente, talvez seja o cerne da democracia, porque ele acaba conectando o artigo 1º, o artigo 5º, enfim, o artigo 12, o artigo 14. Ele conecta tudo. Porque, afinal de contas, quem são os protagonistas do jogo eleitoral? São os partidos políticos. Os partidos políticos fazem a mediação entre o Estado e nós, o povo. Então, eles têm que ser democráticos. Por isso a importância do artigo 17. Maravilha, professor. Eu acho que pelo adiantado aqui, já estamos a quase 1h30. Deixa eu ver aqui se a gente recebeu alguma pergunta. Não recebemos nenhuma pergunta. Então, professor, eu vou declarar aqui encerrado, vou mais uma vez agradecer, pressuponho que o senhor também deva ter a sua agenda aí tomada pelo resto do dia. Mais uma vez, vou agradecer demais a sua presença aqui.
Como eu disse ali no meio da minha última intervenção, o senhor deu uma aula de teoria política, história das instituições, história da democracia, enfim, 1 hora a gente conseguiu ter aqui, enfim, o que talvez a gente não aprendesse com a leitura de vários livros. Vou agradecer aqui mais uma vez em nome não apenas meu, né, o convite meu pessoal, que o senhor honrosamente aceitou, mas também agradecer mais uma vez em nome do FONASSE. O Bruno teve que se ausentar, mas deixo aqui mais uma vez registrado em nome do FONASSE a gratidão por ter um representante da advocacia pública aqui falando com a gente sobre questões mais um pouco existenciais do que aquelas questões mais imediatas de cação, recurso ou não. Deixo aqui só a sua palavra final, se eu quiser deixar alguma consideração final. Eu apenas gostaria de reiterar que para mim foi uma alegria, uma honra muito grande o convite, a lembrança e sobretudo agora, tendo concluído, posso dizer que foi uma satisfação imensa realmente, Rodrigo, ter a oportunidade de, não vou nem dizer debater, mas conversar com você. Muito obrigado e recebo o meu grande abraço, não só a você, mas a quem nos assiste também, dedico o meu melhor cumprimento. Professor, não só em meu nome, mas também em nome do FONASSE, a porta está sempre aberta. Muito obrigado, a gente vai terminando por aqui. Uma boa tarde a todos e até a próxima. Tchau, saúde. Tchau, um abraço, professor. Professor, obrigado, viu? Bora, Rodrigo, as horas. Valeu, obrigado de verdade. Assim que sair o meu livro, eu vou mandar para o senhor, tá? Sai agora, final de novembro. Excelente. Tá bom? Eu te mando lá. Obrigado aí mais uma. Positivismo jurídico e nazismo, formação, superação, formação, refutação.